bom, através dessa suavidade da presença de Deus, poder experimentar um Deus que vai prover. Mas eu estava pensando que quando vem a luta e a tribulação, e aí você chega naquela abordagem de Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, e ele diz: todavia confiarei no meu Senhor. Quando as coisas ao nosso entorno não estão tão bem, testemunhar e cantar como nós cantamos agora, que vai ser o grande desafio. Eu espero que você experimente sempre esse Deus, Jeová Jiré. Nós definimos no início do ano tratar do tema sabedoria para viver. Nós vivemos dias difíceis e nós precisamos muito da graça do Senhor, da sabedoria do Senhor para viver nos dias atuais. E Tiago diz assim: se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. É a sabedoria que vem lá do alto, não é a sabedoria humana, mas a sabedoria do alto. E nós temos tentado trabalhar então durante esse ano dentro desse enfoque. Hoje nós vamos começar essa série Sabedoria para Viver como o povo de Deus. E é interessante pensar no povo de Deus, porque na antiga aliança, no Velho Testamento, Israel era chamado do povo de Deus. Agora, em Cristo Jesus, a igreja reunida, a todos aqueles que foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus, passaram a ser a igreja de Deus. E Pedro escreve na sua carta, dizendo que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E ele usa essa expressão, laos, povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus reunido para celebrar. É isso que estamos fazendo aqui. E como povo de Deus, nós vamos ver nos próximos domingos isso, sabedoria para viver, um povo convertido. Hoje a temática de hoje é isto, um povo convertido. Mas nós vamos falar de um povo também piedoso, que tem práticas espirituais, como a devocional, a palavra, a oração, disciplinas espirituais. Trataremos também de um povo unido, que vive em comunhão. Quão bom e quão agradável é, diz o Salmo 133, que os irmãos vivam em união. Trabalharemos a ideia de um povo servil, servo. O nosso mestre é servo, e o povo de Deus tem que imitar e seguir a Jesus como servo. E é uma marca da igreja, o serviço. Também esse povo que tem uma missão que foi definida bem no finalzinho do ministério de Jesus, quando ele diz assim: ide por todo mundo e fazei discípulos. Então nossa missão é reproduzir pessoas parecidas com Jesus. E como povo de Deus, você tem que estar bem inserido na sociedade, e nós vamos pensar sobre isso também. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 19, se puder você abrir seu smartphone, o seu tablet ou a sua Bíblia impressa para acompanhar esse texto que estaremos meditando nele. Joel 2, 12 a 19 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus, ou seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja exaltado, Deus Altíssimo. Seja glorificado, Jesus Cristo. E é no Teu nome que nós nos postamos neste lugar para proclamar a Tua palavra e pedimos o Teu credenciamento para proclamá-la com autoridade. E que o Senhor esteja neste lugar de tal forma a trazer todo o pensamento cativo ao conhecimento de Jesus e à obediência de Cristo. Tira toda a distração, toda a divagação, toda a movimentação, toda a inquietude. Possamos nos acalmar diante da Tua presença. E que o Teu Espírito sussurre ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sabedoria para viver como um povo convertido. O chamado à conversão, acompanhado de arrependimento, é uma tônica da mensagem do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Os profetas foram usados por Deus para chamar o povo: convertei-vos. João Batista também chama o povo a arrependimento e a uma conversão, a uma mudança de vida. O Senhor Jesus Cristo proclama assim. Pedro mesmo, no dia de Pentecoste, você pode ler lá no capítulo 3 de Atos, quando ele está proclamando, depois de interpretando tudo aquilo que acontecera no derramar do Espírito, ele também chama o povo: convertei-vos. A palavra hebraica shub, e esta palavra significa retornar, voltar, chegar de volta, referindo-se às relações espirituais que você desenvolve com seu Deus. Tem a ver com arrependimento, com mudança, com restauração, com renovação. É como se você tenha dado as costas para Deus e agora você retorna para Ele. Como você que se distanciou e se apostatou da fé e agora você retorna para Ele. No Novo Testamento, a outra palavra é epistrefo, e é uma palavra com a mesma conotação, que tem a ver com retornar ao amor de Deus e obediência a Cristo. Tem a ver com o amor e a sabedoria e retidão, virar-se, dar a volta, volver-se. O verdadeiro povo de Deus tem que passar pelo processo de conversão. Não existe a integração com o povo de Deus se você não passar pela conversão. O fato de você simplesmente ser membro de uma comunidade de fé, de você ser membro e arrolado no rol de membros de uma igreja, não atesta que você é uma pessoa convertida. Eu creio que a reflexão desta noite vai ajudar você a discernir se você de fato se encaixa em alguém convertido ou não. O profeta Joel, ele atuou nos anos 835 a 805 a.C. Ele habitou na Judéia e o lugar de pregação dele era em Jerusalém. O nome dele significa Jeová é Deus. Não se conhece muito acerca desse profeta, tem poucas informações, apenas que o seu pai se chamava Petuel. Mas é claro pelo texto, pela palavra profética dele, que ele estava vivendo junto com o povo de Deus uma grande devastação. E ele faz menção a isto porque ele diz que o gafanhoto cortador comeu e deixou para o gafanhoto migrador, devorador e o destruidor. Então houve uma praga naquela ocasião e devastou. E pelo texto dele, você descobre que comeu toda a pastagem, todos os cereais, os armazéns, e tamanha foi a praga que até as cascas de algumas árvores os gafanhotos devoraram, e isso trouxe miséria, isso trouxe fome e trouxe muita desgraça para o povo de Deus. Toda a safra foi perdida e todo o povo, como os animais, estavam morrendo. E esta praga foi tão profunda que Joel entendeu que aquilo se tratava de um julgamento de Deus. É importante que na sua vida, fazendo também uma leitura do cenário mundo, você possa discernir onde é que Deus está agindo com julgamento. Nós temos visto nos últimos dias problemas em Marrocos, na Líbia, no Haiti, aqui no sul, você viu no Rio Grande do Sul, e todas essas coisas acontecendo na China, em Pequim, uma inundação violenta, e você começa a tentar entender esses acontecimentos naturais. Que é que Deus quer mostrar para nós? E mesmo na sua própria vida, você precisa tentar discernir quando algumas situações estão sendo devastadas, o que é que Deus quer ensinar. E é isso que Joel
pensa sobre isso. Quando ele vê esse cenário devastador, ele então chama o povo, reúne todo Israel e diz: convertei-vos, nós temos que mudar de vida. E esta é a ideia e a tônica desta mensagem, e a tônica da mensagem desse profeta. Eu quero ver 3 pontos determinantes sobre a necessidade de conversão proclamada pelo profeta Joel ao povo de Deus. Em primeiro lugar, conversão é uma convocação. Diga comigo: conversão é uma convocação. O texto bíblico diz no versículo 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Proclamar. Aqui nós estamos falando desta convocação. A palavra hebraica que ele utiliza por 4 vezes, na verdade por 5 vezes, incluindo esse texto de referência, é a mesma. Você vai encontrar esta palavra em Joel 1,14, Joel 1,19, Joel 2,32 e Joel 3,9. Ele chama o povo, ele convoca. E é interessante então que, em primeiro lugar, esta convocação, pela tônica que se dá no livro do profeta, ela é insistente. Eu sempre tenho entendido que nas Escrituras Sagradas, quando há propositadamente uma repetição, Deus quer que aquilo seja grudado, seja penetrado dentro do seu íntimo. Por exemplo, quando está lá em Gênesis: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. Jesus vem no seu ministério novamente, diz: deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. E depois Paulo também diz: deixa o homem pai e mãe e serão os dois uma só carne. Há uma repetição proposital para que aquilo seja incutido dentro do coração do povo de Deus. E aqui novamente, se há 5 vezes a repetição desta palavra convocação, Deus está mostrando que a conversão é uma convocação insistente ao povo de Deus. Em segundo lugar, é uma convocação também imperativa. Quando eu estava pensando sobre essa temática, eu fui direcionado para o texto de Isaías 55, estudei esse capítulo de Isaías 55 e comecei a trazer um esboço para trabalhar essa mensagem. Mas aí Deus falou ao meu coração o seguinte, porque o profeta Isaías, no capítulo 55, ele começa assim: ó todos vós que tendes sede, vinde. Ó todos vós que tendes fome, vinde e comprai pão sem dinheiro. E ele chama de forma muito afetuosa. E eu entendi de Deus que a ideia do vinde é uma ideia muito amistosa, querida, amável. E a tônica que o Senhor queria trazer da conversão, ela é distinta. Porque quando Jesus diz: ó, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, é uma palavra de afeto, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de chamamento para um abraço de Deus. Ó, vinde, Jesus convida, o Pai convida. Mas quando o profeta se levanta desta forma insistente e diz: convertei-vos, não parece que é uma relação amistosa de Deus, mas é uma advertência, porque a convocação é um imperativo, é uma ordem, é uma determinação do Senhor. E os imperativos normalmente são um pouco rejeitados, a gente não gosta de receber ordens. Os imperativos da Bíblia mostram um Deus severo, mostram um Deus criterioso, mostram um Deus exigente. E a gente vive no meio de um povo e num mundo que não gosta de receber ordem, que não é simpático às determinações e aos imperativos. E a gente não gosta dessa ação de Deus que demonstra de forma muito nítida que Ele não concorda com o pecado, um Deus que é intolerante, que Ele não aceita o descaso do seu povo, que Ele não troca o seu nome por qualquer ídolo, que Ele não concorda com esse afastamento, com esse distanciamento e com a apostasia do seu povo. E portanto Ele chega dizendo: converta-se, mude de vida. O Deus da Bíblia é esse Deus de ordens, de imperativos, de exigências, de cobrança de posicionamento. Na verdade, não dá para levar a fé cristã, não dá para levar a sua vida cristã mais ou menos. Ou você é ou você não é, ou você se posiciona ou não. É isso que Deus quer mostrar. Por isso, os profetas Jeremias, Joel, o profeta Isaías declara: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes.
Então o chamado é para uma aproximação, mas não num convite gostoso e agradável. Venham me buscar. Você está precisando de ajuda, venham, eu quero te ajudar. Você está cansado e oprimido, eu quero suprir toda a sua necessidade. Mas nesta convocação de Deus é o imperativo: mude de vida, converta-se, arrependa-se e volte para o Senhor. Então essa convocação é insistente, é uma convocação imperativa, mas é uma coisa também que o texto deixa bem claro, uma convocação geral. Não é para um grupo de pessoas, não é para os piores pecadores do mundo, não são para as pessoas mais perigosas da penitenciária. O texto manda fazer uma convocação através do profeta a todos. Versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os mais velhos, os anciãos, reuni os filhinhos, reuni as crianças, reuni os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, porque o noivo e a noiva, eles tinham um período para ficar reclusos, eles não precisavam prestar o serviço militar, nesse período em que eles eram recém-casados, mas nessa situação que para Deus é urgente, Ele diz: converta-se, chama todo mundo, é uma convocação para todas as pessoas. Chorem os pastores, os sacerdotes, os ministros, entre o pórtico e o átrio, orem, clamem a Deus. Então a convocação geral, conclamar todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os segmentos da sociedade. Normalmente a gente escuta algumas palavras proclamadas pelas Escrituras Sagradas num lugar como esse, numa igreja, e você fala: puxa, isso é para aquelas pessoas que estão na pior situação. Esta palavra é para você, não é para as pessoas que estão em pior situação. Conclame a igreja a uma conversão, a uma mudança. Por que você se afastou? É esta a ordem. Desde há muito Deus chama o seu povo à conversão. Desde a promulgação da lei, na oração de consagração do templo por Salomão, ele clama assim: Senhor, se o teu povo se afastar de ti, e se ele se distanciar dos seus maus caminhos, e de repente esse povo te clamar, e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos, ouve tu dos céus. É esta a ideia. Deus sempre alertou o seu povo quanto a esse risco de distanciamento, de afastamento, de apostasia e de esfriamento do seu povo. Então, o chamado à conversão é para aquele que está caído. O chamado à conversão é para aquele que está no mau caminho, para aquele que está na prática de más obras, de obras ruins, na desobediência, com o coração empedernido, duro, com os ouvidos tapados e com os olhos fechados. A conversão é uma convocação para todas essas pessoas, é para ti e para mim. É por isso que a Bíblia descreve: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você está caído, e sem conversão não há salvação. A palavra de Deus em Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em vos sossegardes, está a vossa salvação. A salvação está na mudança, a salvação está no retorno para Deus, a salvação está na conversão. Por isso que o povo de Deus é chamado para uma conversão através desta convocação. Em segundo lugar, a sabedoria para viver como povo de Deus, um povo convertido. A conversão implica mudanças. Interessante que às vezes a gente vai escrever, a nossa língua portuguesa é tão complicada, né? Implica em mudanças ou implica mudanças? Se você for perguntar lá para o verbo, implica, pode ser transitivo, direto, indireto, e dependendo da forma o que ele conclama, e aqui nesse texto melhor é implica mudanças. Porque o voltar para Deus acontece quando uma pessoa toma consciência de quão distante essa pessoa está de Deus. O voltar-se para Deus acontece quando uma pessoa se mostra de fato arrependida por esse distanciamento, e quando uma pessoa começa a adotar medidas, atitudes que classificam essa mudança. E eu quero então pensar nesta ideia de que a conversão implica mudanças em três aspectos. Primeiro, tomando a consciência do seu distanciamento. Nós temos exemplos bíblicos que nos mostram isso. Por exemplo, vocês conhecem a história do filho pródigo, que foi Jesus quem contou. E ele diz de um moço que era uma família com 2 filhos, e esse filho mais novo pediu
para sair. E ele pegou a herança dele, foi e viveu, a Bíblia descreve dissolutamente, viver fazendo o que der na cabeça. Foi isso que esse moço fez. E ele se afundou no pecado e ele entrou na vida. Só que ele chegou num fundo de poço e lá num chiqueiro, o texto bíblico que ele caiu em si. E essa expressão que Jesus utiliza no Evangelho de Lucas, caiu em si, é exatamente a ideia de tomar consciência de quão distante ele está da casa do Pai. Mas também você, folheando lá no último livro da Bíblia, quando você vai para o livro de Apocalipse, nas 7 cartas às igrejas, há uma carta à igreja de Éfeso. E nesta carta, Apocalipse 2:5, a orientação é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então é necessário, quando você pensa nesta conversão, em mudanças que começam pela conscientização, por você reconhecer o estado deplorável, distante, de apostasia, de vida dissoluta, de vida perniciosa, de flerte com as coisas do mundo, de desobediência. Você precisa entender, conscientizar disso. E o Senhor, através do profeta, então, conclama: se você tomou essa consciência agora, então convertei-vos a Deus de todo o vosso coração. E Deus pede isso: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O Senhor quer algo realmente sincero, do íntimo, não fingido, não de coreografia, mas do interior, algo puro e sincero. Deus chama o seu povo e diz: converta-se lá no seu íntimo, para não incorrer naquilo que o próprio Senhor Jesus condena, dizendo assim: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você corre de uma forma muito sutil o risco de ser hipócrita, de levantar as suas mãos, de adorar a Deus num culto público, na casa do Senhor, mas amanhã, numa segunda-feira, você volta à sua vida comum. Você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa imoral, você é uma pessoa que distrata os outros, que não é educada, que não age com amor, que briga com todo mundo, e isso é incompatível com o Evangelho. Então ele diz: convertei-vos a mim de íntimo, de coração. Mas ele também continua nesta atitude de mudança, depois dessa consciência, no versículo 12: e você deve voltar-se para o Senhor, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Essa consciência da sua distância de Deus começa a ter manifestações visíveis de quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou, que você fez um jejum, que você pranteou, que você lamentou por causa dos seus pecados, por causa das suas incoerências, por causa das suas omissões, por causa dos seus excessos? Qual foi a última vez? E é esse chamamento que o profeta está dizendo. Nós choramos porque o time perdeu, porque deixou de ser campeão. Nós choramos porque uma pessoa querida partiu. Mas qual foi o momento que você se quebrantou diante do Senhor, dizendo: eu sou pecador? E como o salmista diz: se o Senhor fosse observar em mim as minhas iniquidades, nenhum de nós, eu não subsistiria. É sério o que Deus fala, com pranto, com jejum e com choro. É de admirar, porque hoje nós temos dificuldades, né? Foi feita uma convocação, você disse 300 e poucas pessoas. Nós somos uma comunidade de 2.800 pessoas no nosso hall de membros, e nós tivemos 10%, menos de 10%, chamada a entender esse momento de clamar, de buscar, de chorar, de lamentar pelos próprios pecados do povo do Senhor. Quando uma pessoa toma consciência do seu distanciamento do Senhor, outra coisa não pode acontecer a não ser sinais de contrição, de abatimento, de esmagamento, de prostração, de choro, de lamento. Há um exemplo bíblico que muito me encanta: Nínive. Estivemos recentemente lá em Israel, em Jope, onde Jonas
tinha sido chamado para pregar em Nínive, ele foi para Tarsis. Ele comprou o bilhete do navio lá em Jope, ia para outro lugar. Em Jope lá tem um peixe, lá eles põem uma baleia, mas a Bíblia não fala baleia, para demonstrar que foi dali que Jonas partiu para Tarsis e foi vomitado por esse grande peixe para cumprir o propósito de Deus. Porque Deus queria algo especial com os ninivitas, que era um grande império na época, mas eles eram muitos opressores para o povo de Deus. Então Jonas foi com muita resistência. Como é que eu vou proclamar arrependimento? Mas depois de muita resistência ele foi. E a palavra de Jonas na cidade de Nínive é: convertei-vos, porque Nínive será destruída. Arrependei-vos, porque Nínive será destruída. E ele percorreu a cidade só proclamando isso. E o que aconteceu? Quando você lê lá em João 3,5, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. É como se Deus fosse enviar um profeta para uma cidade que você possa achar estranho, São Paulo, Brasília, e lá eles realmente ouviram o Evangelho, ouviram a proclamação da mensagem, e lá eles proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água. É um jejum compulsório. Os homens e os animais vão jejuar, e sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar as vestes era uma prática nos tempos bíblicos, era uma forma de mostrar profunda angústia, e as pessoas rasgavam essas vestes diante das desgraças ou de acontecimentos muito ruins, e também uma forma de mostrar arrependimento. Vocês sabem que uma das marcas muito lindas dos avivamentos, porque quando fala avivamento, o poder de Deus vindo sobre a igreja, a gente fala que a igreja tem autoridade, acontecem sinais, prodígios. Essa não é a maior marca dos avivamentos. A maior marca dos avivamentos é uma profunda convicção de pecado. Quando a presença de Deus é manifesta, as pessoas se recontorce de dores e vendo a sua sujidade diante de um Deus santo, sublime, majestoso, glorioso. E essas pessoas observam quão impuras são. E aqui a gente vê também que nesta conversão, que implica em mudanças, além de ter esta consciência do distanciamento, é também nesse texto mostrado para nós alguns coadjuvantes da conversão. Coadjuvante é uma linguagem do mundo do teatro, do artístico, onde tem um ator principal e um que faz junto com ele as cenas. Esses são os coadjuvantes. Então, junto com a conversão, existem alguns coadjuvantes. São eles: primeiro, arrependimento. Não tem como trabalhar a conversão se não tiver arrependimento. E a palavra arrependimento aqui é aquela que você já conhece, metanoia, metanoeu, que quer dizer mudar de mente, arrepender-se, emendar o coração, com pesar os pecados. Segundo coadjuvante da conversão, a coerência. Por isso que na pregação de João Batista ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma conversão tem que trazer coerência com as atitudes, com o comportamento da pessoa. Isso se chama coerência. Terceiro coadjuvante, a obediência. Não tem uma pessoa que passou pelo processo de conversão e que não obedeça. A pessoa convertida, ela está sujeita à palavra, ela está sujeita ao senhorio de Cristo, ela se rende e ela se submete. Outro coadjuvante é a retidão, porque o texto diz assim: emendai os vossos caminhos, convertei-vos e endireitai, ande pelas veredas planas, ande pelas veredas da justiça, haja de forma bondosa, faça o que é correto. Não tem como ter conversão se a sua vida é torta, se a sua vida não condiz, se a sua vida não anda na correção.
Outro coadjuvante da conversão é a fidelidade. Por isso que o chamado do profeta Jeremias, e esta é a ideia dos coadjuvantes, vem de todas as escrituras sagradas, atreladas com a palavra conversão. E Jeremias diz: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei as vossas ações boas, e não sigais a outros deuses para servi-los. A conversão traz a você uma definição de quem é o seu Deus. E você conhece um dos mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Deus é exclusivo e a fidelidade é a sua relação com o seu Deus. Mas pastor, eu não tenho na minha casa nenhum altar, nenhum ídolo lá em que eu me proste. Eu não tenho esse problema com a idolatria. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa ideia de idolatria. O Tim Keller foi um pregador nova-iorquino e morreu recentemente. Ele escreveu um livro, Deuses Falsos. No ano passado eu estava lendo esse livro e anotei algumas coisas que eu queria passar. Ele diz o seguinte: que existem alguns deuses da modernidade que às vezes a gente não está enxergando, que são problemas do nosso coração. Por exemplo, tem muita gente que busca o sucesso, isso pode ser um ídolo do seu coração. Tem muita gente ativista e ela quer sempre estar fazendo alguma coisa, isso pode ser um ídolo do seu coração. As ideologias, e aqui é uma palavra irmã de idolatria, ideologia, são pessoas que colocam as ideologias acima de todas as coisas. E vocês se recordam que na semana passada eu disse que pessoas comuns, na verdade não fui eu quem disse, aquele senhor lá no Museu do Holocausto em Israel, ele andando com a gente naquelas cenas terríveis, ele diz assim: pessoas comuns, elas se tornam verdadeiros assassinos por causa das ideologias. Vivemos um mundo hoje cercado de ideologias, ideologias partidárias, ideologias de ideias das mais diversas, e as pessoas são afixadas ou aficionadas por isso e se tornam um Deus. O sucesso político pode ser um ídolo do seu coração, o ídolo da cultura, o materialismo desenfreado. O coração humano é uma fábrica de ídolos, e substituir a verdade de Deus sobre a mentira, e tem ídolos sutis. Quando eu espero a aprovação humana, isso é um ídolo do meu coração. Eu preciso ser reconhecido. A minha reputação, o que vão dizer da minha reputação, isso pode ser um ídolo. A vantagem financeira, se eu ganho e sou bem sucedido nos meus negócios, isso pode ser um ídolo do meu coração. O poder sobre as pessoas e a própria autossatisfação, porque essa ideia do importante é ser feliz, é de tudo estar voltado para mim. A idolatria então não é apenas um ritual, um altar, mas são valores que foram incorporados dentro de nós. E o Senhor nos chama para converter-nos tendo fidelidade exclusiva a Ele. Um coadjuvante da conversão é a fidelidade exclusiva ao Senhor. Mas há outro coadjuvante, a radicalidade. Porque o profeta Ezequiel diz assim: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. E olha só a abordagem dele: lancem de vós todas as vossas transgressões com que transgredirdes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Há uma postura radical, um coadjuvante da conversão é a radicalidade com as coisas que são do mal. Você não pode flertar com o pecado, você não pode ficar com o pé na igreja do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho e no mundo. Ele diz que você tem que ser radical. Por isso que Paulo utiliza uma palavra na mesma ideia, no mesmo radical. Ele vos desarraigou do mundo perverso. Ele vos amputou, tirou pela raiz desse mundo perverso. Está lá no livro, na carta de Paulo à igreja dos Gálatas. Ele vos desarraigou. Isto é radicalidade, é tirar de forma radical. Então não dá para ser conivente. Ai, que bonitinho, que legalzinho, olha que lindo. Não, é radical. Isto não procede, lança fora a transgressão. E há uma diferença entre transgressão e iniquidade que muitos de nós não sabemos. A transgressão é infração de uma lei, é uma desobediência deliberada. Tem uma lei, tem uma norma e você transgride quando você desobedece. Já a iniquidade é o mal que habita dentro de você, essa inclinação tendenciosa que você já tem por natureza, por causa do pecado e pela sua natureza pecaminosa.
E é importante então que você saiba discernir isso e seja radical com a iniquidade, com a transgressão. E por último, outro coadjuvante é a simplicidade e a humildade. Jesus, ele disse assim: se você não se converter como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Um outro coadjuvante com a conversão é a simplicidade e a humildade, que Jesus aqui bem exemplifica numa criança. A simplicidade e a humildade. E ele mesmo faz menção: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Então, são coadjuvantes da conversão: o arrependimento, a coerência, a obediência, a retidão, a fidelidade, a radicalidade, a simplicidade e a humildade. E se esses itens estão presentes na sua vida, é um sinal cristalino de que você é uma pessoa convertida. O contrário, que é a cauterização da consciência, a incoerência, a desobediência, a vida torta e desalinhada com a palavra, a falta de exclusividade de Deus em sua vida, a conivência infértil com o mundo e os seus pecados, a soberba e a arrogância ao invés da humildade e da simplicidade, testificam que você precisa desesperadamente de conversão. Mas na ideia de conversão que implica em mudanças, o texto do versículo 14 diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá. Porque quando você se converter, o Senhor pode mudar aquele juízo dele, e esse texto menciona isso, e vai deixar após ele uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Que ele está dizendo que o juízo de Deus está definido, mas se você se converter, Deus então, ao invés do juízo, ele vai deixar sobre você uma bênção. E você então vai oferecer a ele uma oferta de manjares e uma oferta de libação. Toda oferta é uma demonstração de gratidão, de dependência e de sujeição ao Senhor. Sabe que na nossa liturgia, muitas vezes a gente coloca aqui os nossos dízimos e ofertas, e as pessoas parecem que hesitam em fazer isso. Você vai numa comunidade africana, faz parte da liturgia, eles vêm com prazer entregar os seus dízimos e ofertas, porque eles entendem que isto é uma demonstração de dependência, de gratidão, de entrega, de sujeição ao Senhor. Há um exemplo lindo no texto bíblico em que Davi, ele uma vez exclamou: ah, quem me dera eu tomar das águas do poço da porta de Belém. Os seus valentes ouviram isso, partiram para Belém, e lá estava sendo governado por um povo inimigo. Mas eles pegaram dessa água, não sabe a história como fez, só registra isso, que de repente eles apareceram com aquela água e diz: está aqui, meu rei, a sua água. Sabe o que Davi fez? Eu jamais beberia essa água. Ele pegou e ofereceu por libação, por honra, por gratidão a Deus, mas ele não absorveu aquilo. Por isso que o Salmo 116 diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, por tudo que Deus tem feito de bom. E ele responde: cumprirei todos os meus votos, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e tomarei o cálice da salvação. É este chamado que vai redundar num coração grato, que tem prazer em ofertar, em abençoar, em contribuir, porque é gratidão. E por fim, a conversão faz resplandecer o rosto de Deus. Você percebeu que ali no final desse versículo 19 fala que o Senhor daria o vinho, o cereal. Se tudo estava devastado, agora com uma pessoa, com um povo dele que se converte, Deus se inclina para o seu povo. E é esta a ideia que é apresentada aqui. Mas como Davi, mencionei na semana passada, que descreve os atributos de Deus, Joel também faz a mesma coisa. No versículo 13: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade, e se arrepende do mal. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus se inclinou para o seu povo. Deus não resiste a um coração que se volta para Ele. Sacrifícios agradáveis são o espírito aquebrantado e o coração compungido, Deus não vai desprezar. Quando Ele olha para a sua vida e vê
essa consciência que você tomou do seu distanciamento e você se converte para Ele, você quer voltar-se para Ele, Ele abre o sorriso em sua direção. É esta abordagem que o Salmo 80 diz: restaura, Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Essa expressão, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, quer dizer, faça Deus ficar contente com você. Porque o dia que Deus fica contente, olhando para a sua vida, Ele abre o sorriso e Ele estende a mão e Ele escancara as bênçãos sobre a sua vida. Esse muro é o Muro das Lamentações, numa foto recente de lá. Mas tem uma coisa histórica aqui que nos chama a atenção quando Salomão orou. E ele diz assim: quando o teu povo, por ter pecado, se distanciar, mas esse povo se converter, ouve tu dos céus. E aí eu queria descrever algumas bênçãos que estão para aquele que se converte. Perdoa o pecado do teu povo e faz-o voltar à terra que lhe deste ao seu país. Ensina-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva na sua terra que deste em herança ao seu povo. Ouve tu dos céus e faz justiça. Quando o povo se converte, Deus entra com a provisão da justiça. Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai dizer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você se converter, os seus filhos e filhas acharão misericórdia perante os que levaram cativos. E ainda que os vossos filhos sejam rejeitados pelas extremidades dos céus, lá Ele vai ajuntar. E Jesus também dá uma afirmação linda para quem se converte. Está lá em Mateus 13:15. Diz: porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados. A conversão traz cura. Esses são os benefícios quando, pela conversão, o rosto do Senhor fica contente e Ele abençoa o seu povo. A oração que gostaria de fazer com vocês nesta noite é a oração de Ezequiel: converte-me e serei convertido. Meu caro, pensa sobre isso. Você precisa obedecer a esse chamado de Deus. Todos são convocados. Convocados de forma insistente, imperativa, geral e abrangente. Choro, jejum, pano de saco e cinza, lamento. Meu caro, a conversão pode ser aferida por rumos que a sua vida está tomando, pelas mudanças do seu comportamento. Tome consciência do seu distanciamento do Senhor. Incorpore os coadjuvantes da conversão e apresente-se de forma honrada a Deus. A conversão atrai o favor de Deus para a sua vida. Queria colocar-se em pé, por favor. Queira se colocar em pé, por favor. Essa canção diz: brilhar por ti. Seria mais fácil para mim, com certeza, chegar: olha, Jesus está chamando vocês para vir, aqueles que estão cansados, estressados, chateados, deprimidos. Jesus quer oferecer alívio para o seu coração. Esta é uma tônica, a gente tem que pregar isto. Mas há uma outra tônica, que é o chamado à mudança de vida, a conversão, a tornar-se para Deus. E você consegue discernir por esta abordagem que foi feita, em que caminho você está. Se realmente precisam de coisas na sua vida serem tratadas, mudadas para o Senhor. Enquanto cantarmos essa canção, se você entender que tem algo na sua vida que precisa de ajuste e de retorno, eu queria que você viesse à frente. Depois nós vamos fechar com esta canção, com uma oração, selando. Eu peço isso para o Senhor: converta-me, Senhor, e serei convertido. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender
Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero orar mesmo com você que precisa voltar-se para o Senhor. E você sabe do que está sendo dito, e você sabe disso. Eu queria que você se posicionasse hoje e viesse à frente e falar: Deus, eu preciso dessa conversão plena. Tem coisas na minha vida que precisam de ser tratadas. E eu preciso me apresentar diante do Senhor assim, de forma humilde e quebrantada. E eu não acho que todos vocês aqui estão tão certinhos assim. E sabe que Deus conhece você por dentro e por fora. Então não se iluda. Existem deuses falsos dentro do seu coração que precisam ser substituídos pelo Deus vivo e verdadeiro. E eles têm dominado a sua vida. Você é um idólatra. E você precisa mudar-se, ter Deus como exclusivo para a sua vida. É um chamado a quebrantamento mesmo, é um chamado à mudança, é um chamado ao choro, ao arrependimento, é um chamado à obediência e à fidelidade ao Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida que tem compreendido isto. Pai, estou aqui junto com essas pessoas na mesma condição. Porque essa convocação à conversão não é para as pessoas da cadeia, do presídio, é para o teu povo, é para os sacerdotes, é para os ministros, é para os líderes, é para as crianças, é para os jovens recém-casados. É um chamado à conversão, à mudança, para que o teu juízo não venha e fira a terra, e não fira a nossa casa, a nossa vida. Eu quero ser solidário junto com esses meus irmãos e irmãs e te pedir humildemente: converte-me e serei convertido. Que o Senhor mude os nossos pensamentos, mude o nosso coração, a nossa postura, que a gente sempre tenha essa consciência da sujidade do nosso pecado e a gente possa voltar para o Senhor. Que seja assim, juntamente com esses meus irmãos, eu selo esse compromisso de caminhar nessa direção. E a gente faz isso em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Bem-vindos ao nosso culto dominical. Estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. Se você está nos visitando hoje, gostaríamos de conhecê-lo melhor e te presentear com uma lembrança. Então, após o nosso culto, passe no Espaço Conexão e procure o balcão de integração. Ao final da nossa programação, teremos chá e café para que você tenha um tempo de comunhão e faça novas amizades. Que o Senhor fale contigo nesse culto. Fique agora com o nosso VT informativo. É com grande alegria que anunciamos hoje o lançamento do nosso projeto de música na IPI Dourados. Sim, são aulas de instrumentos de sopro para membros a partir de 12 anos de idade. É uma incrível oportunidade para aprender música e contribuir para o Ministério Musical nos cultos e eventos especiais. Detalhe importante, daremos início logo, agora, quarta-feira, às 19 horas, aqui no Espaço Esperança. Lembrando que as vagas são limitadas, portanto não perca tempo, inscreva-se hoje mesmo e garante seu lugar. Maiores informações, entre em contato com o Júnior Paino ou comigo. Juntos elevaremos nossos corações em adoração por meio da música. Esperamos vê-lo lá. Olá, pessoal! Estamos nos preparando para o Bazar Pró Construção do Espaço Esperança. Irá acontecer nos dias 10 e 11 de novembro, numa sexta-feira e num sábado. Estamos na fase de arrecadar os donativos. Então você que tem coisas na sua casa em bom estado de uso, que você não está mais usando e quer descartar, pode trazer. Inclui aí roupas, sapatos, bolsas, cintos, acessórios, móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos, livros, brinquedos, dentre outras coisas. Você poderá entregar no Templo Sede, no horário do expediente, ou no Espaço Esperança, no horário dos cultos. Contamos com a sua participação. Deus abençoe sua vida. Sabemos que dependemos de Ti y vivimos para Ti, Señor. Y principalmente, Señor, nuestra confianza en Ti, Padre. Y cualquier colaboración que vos recibís tenés que llamarnos a nosotras. Nosotras tenemos que saber, porque 20 cementos es mucho, según me dijo un albañil. Oi, eu sou a Júlia, tenho 15 anos. Oi, meu nome é Yuji, tenho 16 anos. Meu nome é Diandra, eu tenho 15 anos. Às vezes você tem uma família, mas você se sente sozinho. Foi o momento da fogueira, onde ali eu realmente me libertei de tudo aquilo que me atrapalhava, de tudo aquilo que me distanciava de Deus. Eu vou mudar o meu jeito, né? Porque eu tava num mundo de pod, no mundo de cigarro. Uma coisa que eu tava orando muito para Deus em campanha era para Deus falar meu chamado, porque meio que eu sabia, mas eu tinha muito medo. Isso era uma coisa que me deixava muito apavorada. Ela falou, você vai comer terra ou esperar o seu banquete. Isso me fez refletir nas pessoas que aceitam migalhas, aceitam pedras, sendo que tem um jardim esperando elas. Sobre essa relação de imoralidade sexual, o que tem acontecido com o mundo, sabe? Muito comum hoje em dia a gente colocar pessoas, coisas ou ações no lugar que seria de Deus na nossa vida, no primeiro lugar. Então eu pretendo mudar tudo isso e seguir os caminhos de Jesus, caminhos de Deus. Eu quero ser um irmão melhor para minha irmã. Minha irmã me deu muita coisa na minha vida e até hoje eu tenho dificuldade para mostrar gratidão a ela. Minha mãe sempre esteve comigo desde o início, me ajudando muito. E meu pai, mesmo não estando presente em casa, eu quero ajudar ele também, ser o melhor filho que eu puder para ele sempre. Idolatrias ou coisas do mundo que a gente não deixa para trás, mas a gente tem que estar sempre renunciando elas, porque Cristo nos traz a libertação, Ele nos traz a salvação. A partir de agora, eu quero ajudar essas pessoas a enxergarem o verdadeiro valor delas, que Deus tem muito mais para a vida delas, e também entregar totalmente tudo a Deus, como o tema do retiro, que é entregando tudo a Ti. E uma palavra, acho que define, é entrega. Confirmação. Libertação. Que é mudança. Transformação. É renúncia. Abençoado. Amor. Só corpo